Em Neemias 9. Glória a Deus, amém? Vamos ficar de pé mais um minutinho só, queridos. Neemias 9, capítulo 1, Neemias 9, capítulo 9, versículo 1. Nós estamos hoje fechando esse capítulo, fechando esse estudo, né? Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Talvez você já ouviu algumas coisas, talvez você não tenha ouvido algumas coisas, mas nós vamos dar um fechamento em Neemias 9, um texto extremamente importante, que diz o seguinte, vamos ler alguns versículos só. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no lugar, leram no livro da lei do Senhor, o seu Deus, uma quarta parte do dia, e a outra quarta parte do dia fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, já oramos, já ministramos, já pregamos tanto hoje, já falamos, mas agora, Senhor, é o tempo da explanação dessa sua palavra, Senhor, em Neemias 9. Pai, não seja eu a falar, não seja eu a pregar, mas seja assim o teu Espírito Santo através da minha vida. Senhor, eles não vieram para ouvir nem eu falar, nem a pastora Denise, nem irmão nenhum, mas eles vieram para ouvir a Ti, ó Espírito Santo de Deus. Portanto, Espírito Santo, nos use. Portanto, Espírito Santo, me use. Portanto, Espírito Santo, fale aos corações, Senhor, na Tua multiforme graça, que o Senhor possa falar com cada um, dentro daquilo que eles estão precisando e necessitando para hoje, Senhor. Vem, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Podem sentar-se. Glória a Deus. Neemias significa o Senhor conforta. Então eu quero dizer que no final dessa ministração você vai sair daqui confortado. Amém, queridos? Nós sabemos que essa semana foi uma semana muito difícil. Aliás, esta semana está sendo uma semana muito difícil, que eu sei que o Senhor pode nos confortar. Amém, queridos? Perdemos um grande brother nosso, um grande irmão, o Cacá, mas nós sabemos que o Senhor está confortando a família. Estivemos juntos, né? Nessa quinta-feira foi um dia muito difícil, mas um dia que o Senhor nos ajudou a suportar. Hoje teremos outra situação muito semelhante a essa, que não sabemos o que vai acontecer, mas nós sabemos que o Espírito Santo é o que nos consola. Amém, queridos? E o Espírito Santo pode nos confortar. Amém? Então, o tema da nossa ministração é reconstrução. Esse ano nós estamos trabalhando com reconstrução através do quebrantamento e confissão de pecados. Bispo, ouvi isso o mês todo. Glória a Deus. E aí, será que você se quebrantou? Bispo, ouvi isso todas as semanas, praticamente todos os cultos. A pastora pregou, ministrou. O Lelo pregou, ministrou. O pessoal pregou, a Marcinha ministrou, pregou. Todo mundo ministrou, pregou. Então, eu quero te dizer, houve quebrantamento da sua parte? Então, você tem mais uma chance hoje. Amém? De se quebrantar diante do Senhor. Então, queridos, essa história de Neemias, tudo começou em Neemias 1, quando Neemias teve conhecimento da situação, conhecimento de Jerusalém, os muros derrubados, porta queimada, tudo destruído, a cidade numa situação extremamente precária. E aí então, Neemias chora,
Neemias se lamenta por alguns dias, jejua, ora por 4 meses. Queridos, olha, eu ministrei lá na Torre Forte sobre Neemias 1, faz acho que uns 2, 3 meses, sobre estratégias aqui, ó. Aqui, queridos, está a estratégia para a reconstrução de uma nação toda. Se você tem dúvida como reconstruir a tua vida, o teu lar, a tua casa, o teu emprego, aqui está a estratégia para a reconstrução de uma nação, o que dirá de uma vida. Então, ele ora, ele chora, ele se lamenta, ele jejua, ele ora, e ele também aqui, em Neemias 1:6, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, dos quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Então, queridos, olha, nós vamos falar lá em Neemias 9, estamos falando em Neemias 9, sobre confissão dos nossos pecados e dos nossos pais, mas ele começou aqui, ó, semeando isso, ele começou falando isso, ele começou fazendo isso. Então, primeiro partiu da liderança e foi para o povo, chorando, lamentando, pedindo perdão, e aí então, queridos, pedindo perdão não só pelos seus pecados, mas pelo pecado dos seus amados. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso ainda hoje. E aí então, o rei Artaxerxes liberou tudo. O que você precisa que seja liberado pelo rei dos reis hoje? Aqui era o rei Artaxerxes, aquele cara com aquela cadeirona bonita, aquela coroa, aquela capona, né? A espadinha dele lá, esqueci como é que chama, aquela peça que ele segura, o rei, o todo-poderoso, o reizinho Artaxerxes. Agora, o rei dos reis, ele precisa liberar alguma coisa para você. Nós vamos orar e o Senhor vai liberar recursos. Quais são os recursos? Porque o mundo está vivendo um tempo extremamente difícil e complicado com relação à parte financeira, e nós precisamos de liberação de recursos. E aí então, Neemias, com tudo aquilo que ele conseguiu, ele vai e reanima o povo, ele anima o povo. Amém, queridos? O Senhor quer trazer ânimo para você. Levanta a tua mão bem alta aí. Oh Pai, em nome de Jesus Cristo, assim como Neemias levou ânimo para Jerusalém, Senhor, traga ânimo para essas vidas, ânimo de crescer, ânimo de viver, ânimo de respirar, ânimo de trabalhar, ânimo de viver o sobrenatural. Pai, em nome de Jesus Cristo, cada um no seu espaço, cada um no seu lugar, enfrentando oposições internas e externas, eu quero declarar ânimo sobre a sua vida. Você vai vencer a morte. Oh, já vencemos. Você vai enfrentar injustiça, você vai vencer. Oh, perdas, o Senhor vai liberar perdão de dívidas. Dívidas vão ser perdoadas aqui em nome de Jesus Cristo. Libera esse tempo, libera esse mover, libera, Deus, ânimo, 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 em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Aí então em Neemias 6 eles terminam o muro, tudo bonitinho, restaura. Em Neemias 7 depois restaura a oferta, a segurança, os cantores, os levitas, e também fortalece, restaura. Aí em Neemias 8 a coisa começou a mudar, por enquanto eles estavam no físico ali, estavam no material, estavam no corpo, né? Estavam no trabalho pesado. Aí então em Neemias 8 eles pedem para ouvir a palavra. O que você tem feito nos seus tempos vagos? Netflix, TV a cabo, série, nada contra, mas você precisa ouvir a palavra. Ouvir a palavra. Amém, queridos? À medida que você ouve, você vai crescendo. E o povo começou a querer ouvir a palavra. Lembrando que esse povo, querido, presta bem atenção, eles ficaram 70 anos sem ouvir a palavra. Alguém tem 70 anos aqui? Glória a Deus. Toda a sua vida sem ouvir a palavra. Já pensou uma coisa dessa? 70 anos, já pensou, tia? 70 anos a pessoa ausente da palavra do Senhor.
Eu acho que muitos esqueceriam, se desviariam e nunca mais voltariam para a palavra do Senhor, como aconteceu. Muitos não voltaram para a palavra do Senhor, muitos não voltaram nem para Jerusalém. Mas depois de 70 anos começaram a ouvir. Imagina nós, se nós deixássemos um tempo de ouvir e de repente você ouve o bálsamo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas veredas tranquilas. Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Eu já ouvi isso um dia aí. Um dia minha filha ouviu isso, um dia o meu pai falou isso, um dia, já pensou, depois de 70 anos, eles começam a ouvir e começam a chorar. Queridos, aí em Neemias 8:10 diz assim: porque este dia é dia de celebração do Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas interviram. Os levitas na época, querido, né? Os levitas eram como nós, pastores, presbíteros, diáconos, aqueles que tomavam conta da obra. E tinha os músicos. E hoje nós confundimos levita com músico. É diferente. Levita é da tribo de Levi. Amém? Aqueles que tomavam conta, e os que tocam são os músicos, são aqueles que trazem a unção, são coisas diferentes. Amém? Que nós precisamos entender isso, né? Às vezes é meio difícil a gente conseguir entender isso por tantos anos falando a mesma coisa, né? Então os levitas se fizeram calar: calai-vos, porque hoje é dia santo, não estejais tristes. Neemias 8:11, calma, não se entristeça, sorri, enxuga essa lágrima, porque o Senhor hoje quer trazer paz, o Senhor hoje quer trazer alegria. Amém, queridos? E no 8º dia fizeram uma grande festa e começaram a estudar a palavra mais profundamente por 23 dias, né? E em Neemias 9, chegando em Neemias 9, no 24º dia, o que eles fizeram? No 24º dia, né? Juntaram-se os filhos, né? Os homens. Quem se juntaram? Os homens. Quem se juntaram? Quem sabia entender a palavra? Mulheres, todos. E começaram a entender e ouvir a palavra por 3 horas, através da leitura. Entendeu, queridos? Presta bem atenção. Onde eu estou conduzindo a sua vida nessa manhã: quebrantamento, arrependimento, jejum, leitura da palavra. Tudo isso somando e juntando é o avivamento. Amém, queridos? O Senhor tem para nós avivamento. Avivamento. O que é avivamento? É trazer vida àquilo que estava morto. O que é que está morto nessa manhã que você entrou aqui? O que é que está morto, você que está ouvindo pela internet em algum lugar do mundo? O que é que está morto na sua vida que você precisa de vida? O que você precisa de avivamento hoje? Quebrantamento, arrependimento, jejum, choro, leitura da palavra, é igual a avivamento. A igreja precisa, talvez a palavra certa não seja nem avivamento, seja reavivamento daquilo que nós já vivemos um dia e não estamos vivendo hoje. O reavivamento é o que eles precisavam na época, é o que nós precisamos hoje, é o que a igreja precisa hoje. A igreja está carente de um avivamento, a igreja está carente da unção. Não estou falando de blá blá blá, de retetê, de pular, sacudir para lá e para cá, mas é avivamento para que a palavra penetre, para que a palavra chegue, para que a palavra possa levantar. E aí então, queridos, em Neemias 1 ainda diz assim: e com jejum, olha, jejum, pano de saco, traziam terra sobre a sua cabeça. Hoje, pastor, então eu vou pôr um pano de saco e vou jogar terra na minha cabeça. Hoje você não precisa disso. Hoje você tem o Espírito Santo de Deus que te consola, o Espírito Santo que te mostra, o Espírito Santo que te revela. Hoje você tem o Espírito Santo que traz sobre a sua vida o verdadeiro sentimento do arrependimento. É a ação do Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo que te convence.
Quando você é convencido pelo Espírito Santo, queridos, você vai longe. Mas para eles, na época, o pano de saco e a terra era o ápice do quebrantamento, era o máximo da tristeza profunda, era o máximo do desespero de saber por onde eles foram e onde eles estiveram. Queridos, prestem bem atenção. Caiu a ficha dos israelenses, caiu a ficha deles. Então, queridos, nós vamos dar início dia 1º agora a uma campanha de jejum. Já aprontamos essa semana, você vai levar para casa hoje, né? E nós vamos colocar na internet também, vai ter no site, vai ter no Facebook, vai ter em tudo. Então, presta bem atenção. Eu queria que você respondesse para você mesmo: qual tem sido a qualidade do teu jejum? Isso é, se você tem jejuado, né? Eu quero que você reflita essa manhã, e que nós vamos terminar o culto daqui a pouco, nós vamos estar terminando, meio-dia, uns quebradinhos nós terminamos, mas eu queria que você fechasse os olhos por um instantinho, e você refletisse: você tem jejuado? Ah, bispo, eu estou com dificuldade, Bom, a igreja está em jejum, a igreja que você frequenta, que você é membro, nós estamos em jejum a partir do dia 1º até o dia 7. Você tem declarado a tua total dependência de Deus? Você tem se humilhado e se consagrado? Mais ainda, aqui com os olhos fechados, eu queria que você refletisse se o Senhor tem se agradado do teu jejum. Mais ainda, olha, eu vou fazer uma posição aqui, vou fazer você refletir de uma maneira diferente. Você sabe muito bem da qualidade do teu jejum, você sabe muito bem da qualidade do tempo que você está se consagrando ao Senhor. Imagine se agora você, Deus, olhando para você, qual que é a qualidade? Você acha que Deus tem recebido? Você acha que Deus tem recebido? Será que nós estamos nos esforçando? Bispo, eu não consigo fazer. Querido, atrasa teu café 1h da manhã. Em vez de tomar café às 8, toma às 9. E fica 1 hora em jejum ali, orando, clamando em espírito. Não dá 1 hora, vai meia hora, mas fica ali no espírito. Fala: Senhor, eu não tenho condições. Eu sei que dependendo do seu trabalho, se for um trabalho pesado para você ficar sem comer, é extremamente difícil, é quase impossível. Mas dedique um tempo nesses 7 dias de ler os textos, ler os versículos bíblicos ali de cada dia. Pai, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra diz que o Senhor não rejeita um coração contrito, Pai. Portanto, Senhor, com os olhos fechados agora nessa manhã, Senhor, nessa atitude de quebrantamento, nessa atitude de reflexão, nessa atitude, Senhor, de ver e balancear, Senhor, a qualidade desse tempo de jejum, se é que eles estão jejuando, se é que nós estamos fazendo junto nessa campanha, se é que nós estamos juntos nesse mover, para até que Jesus venha para arrebatar um povo quebrantado. Pai, receba em nome de Jesus Cristo. Fortalece e capacita cada um em nome de Jesus. Amém, queridos? E aí, continuando aqui, no Neemias 2, os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos. Queridos, aqui e se apartaram de todos os estranhos. Presta bem atenção. Olha, eu falei isso aqui e vou falar sempre para deixar vivo no teu ouvido isso. Os teus filhos, nós podemos criar nossos filhos com o melhor dessa terra. O milionário do milionário, o riquinho. O apelido do seu filho pode ser até que seja riquinho, você não sabe, pode ser até que seja isso. Mas dependendo das amizades, eles se perdem. Então, queridos,
Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos. Aqui tem duas situações que eu queria falar para vocês rapidamente. A primeira é se apartar daquilo que não agrada a Deus, e a segunda é se apartar daqueles que te afastam de Deus. Se apartar daquele que te leva a pecar. Nós não podemos ser um ET em pleno 2019. Você pode conversar com todo mundo, falar com todo mundo, mas quem tem que prevalecer é você e não o outro. Quem tem que prevalecer não é nem você, é a palavra que é viva e eficaz. Então, queridos, quem é que te leva a pecar só num telefonema? Quem é que te leva a pecar só num convite? Quem é que te leva a pecar quando você vê, você já está na situação, aí já era. Os da linhagem de Israel, aqueles que foram lavados, não na época, mas hoje, aqueles que hoje são lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, se apartem de todos estranhos. Estranhos que o Senhor quer dizer aqui é aqueles que estão estranhos à palavra do Senhor, aqueles que são estranhos à tua fé, aqueles que são estranhos à Bíblia, aqueles que são estranhos àquilo que você crê. Querido, nós temos que nos separar daquilo que ofende a Deus. Nós estamos no mundo, querido, mas nós não pertencemos a esse mundo. Não é porque que todo mundo faz, todo mundo tem, todo mundo pratica, que você é obrigado a fazer e praticar. Quantas vezes você já ouviu isso? Você pode ser a minoria, seja a minoria, mas a minoria certa, não a maioria errada que se acha certa. Infelizmente vivemos em um mundo que a maioria errada acha que o errado é o certo e o certo é o errado. Você faz parte de um povo que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Existe um desafio aqui que nós falamos também constantemente, e o desafio que você tem é viver como o novo homem e não como o velho homem. Viver como o velho homem é a coisa mais fácil do mundo, é só você dar uma viradinha para trás e continuar, voltar para o seu vômito. Mas viver como um novo homem, querido, é você mudar a história. Amém, queridos? Então, eu queria que você fosse sincero com você mesmo. Você tem sido sal da terra, a luz do mundo? Porque de repente, nós não precisamos nos apartar, porque nós somos igual a todos. Então, para que apartar se você já é igual? Entendeu? A palavra diz para se apartar, mas você vai apartar se você é igual? Você tem que ser diferente. Você tem que ser sal. O sal, se você não colocar sal na comida, a comida não tem gosto de nada. O sal serve para conservar, o sal serve para dar gosto, o sal serve para mudar a história. Sal da terra, a luz do mundo, no trabalho, na escola, na faculdade, na casa. Se aparta do mal. Amém, queridos? Separe daquilo. Separe daquilo que ofende a Deus e separe-se daqueles que ofendem a Deus. Separe daqueles que te levam a pecar. Nós temos que nos separar de quem e do que você precisa falar não hoje. Nós precisamos aprender a falar não, porque falamos sim demais. É muito sim para muita coisa que deveria ser não. Você precisa aprender a falar não. Você vai sair daqui falando os não hoje, já logo de cara. Você precisa aprender a falar não, porque senão você vai novamente se juntar com aqueles que te faz pecar. O que é que você vem lendo? O que é que você vem ouvindo? Do que você vem se alimentando? Do que você vem se alimentando? Então, queridos, até no teu controle remoto lá, você precisa falar não para ele. Porque tem uns filminhos que passam que são agradáveis de ver, não é? Se você estiver sozinho, então, Jesus! Não é verdade? Não tem ninguém vendo aqui. Nossa, essa TV a cabo é fenomenal. É fenomenal. Qual o código? 000. Todo mundo sabe o código, né? 000, aparece um código lá.
Olha, eu vou contar de 1 até 3 aqui, e você vai falar um não bem forte, amém, para o capeta, para ele ouvir, que você já está falando não hoje, amém, queridos? Então eu vou contar de 1 até 3, no 3 você dá um não aí daqueles bravos, hein, amém, queridos? 1, 2, 3, não. Vocês ensaiaram antes de eu vir para cá pregar? Vocês estavam ensaiando, fala a verdade. Que esse não foi forte, amém, queridos? Foi tão bom que nós vamos repetir no 3, hein? 1, 2, 3. Não! Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor. E aí, queridos, no versículo de Neemias 9:2, parte B, depois de ouvir, né, eles ficaram por 3 horas só lendo. Imagine aqui, você chega domingão de manhã, fala, pessoal, senta, fica à vontade, relaxa aí, traz uma almofadinha, que eu vou ler a palavra por 3 horas. Nós vamos ficar das 10 a 1 lendo, você vai ficar ouvindo, sem dormir, amém? Porque quando eu estou com muito sono, eu acho no YouTube uma pregação, me ajeito e durmo, né? E alguns às vezes vêm para dormir mesmo. Hoje não é o caso, que você acordou agora há pouco, está todo mundo acordadinho aqui, glória a Deus por isso, que está me suportando todo esse tempo, ouvir eu falar, pregar e ministrar, amém? E aí então, quando chegasse 1 da tarde, nós íamos começar a pedir perdão. 1, 2, 3, nós íamos até as 4, louvando, pedindo perdão, louvando, pedindo perdão. O culto ia começar às 10 da manhã, acabar 4 da tarde. Você ia jejuar forçadamente, de livre e espontânea vontade do bispo, aqui o domingão, das 10 às 4 da tarde. Ler, depois orar, confissão, mudança, transformação. E aí então eles se puseram em pé, e começaram a confessar, exatamente como aconteceu em Neemias 1, começou a acontecer em Neemias 9, confessar, queridos, eu devo falar para vocês, que os meus pais me levaram a pecar também. Bispo, pelo amor de Deus, meu pai ensinou o caminho para mim, do que ele entendia, minha mãe ensinou o caminho da maneira que ela entendia, mas a verdade estava aqui. Não estou culpando eles, mas estou falando o que aconteceu. E por muitas vezes a minha mãe me pegou pela mão quando era criança e me levou para o centro espírita, tomar baforada no preto velho lá. Não só eu, mas meus irmãos também. Então eu preciso pedir perdão por esse ato dela, que me levou, e eu até achava confortável, porque eu ia, a minha mãe, que mal uma mãe quer para um filho, fala aí, nenhum, não é verdade? Mas por falta de conhecimento, por exemplo, hoje que dia que é do mês, hein? Hoje é 29, né? Dia 27, todo mundo sabe que foi dia 27, não sabe? Todo mundo sabe que foi 27 de setembro, né? Espero que você não tenha comido nenhuma balinha, nenhum docinho por aí, amém? Não que seja proibido comer bala, não que seja proibido comer docinho. Se você for na padaria, pegar do teu dinheiro e comprar, é seu. Mas se você estiver no farol e o cara te dá, se você estiver numa clínica, tiver uma cumbuquinha de balinha lá, e você pegar e começar a chupar, se você for no posto de gasolina e o cara te dá umas balinhas, docinho, que de onde você acha que veio essas balinhas, esses docinhos aí? Raramente não vieram de Cosme Damião e do raramente não vieram. E a minha filha, a Mariana, por conhecer a palavra e por eu a alertá-la, ela estudava em um colégio ali no Cambuci, na Lise Vasconcelos, um colégio caro, um colégio granfino, bom. E nesse dia, 27 de setembro, começaram a dar as balinhas lá, e a luzinha dela, pim, acendeu. Meu pai me falou que eu não posso comer dessa balinha. E aí então, queridos, o que começou a acontecer? Bullying com a minha filha, porque eu não comi uma balinha do Cosme Damião. E aí, pastora, fiquei quieto. Eu já
fora do meu direito eu já me acho, né? Agora, no meu direito, então... meu. Chamei o diretor, falei, quer dizer que aqui, então, tem uma sessãozinha aí de Cosme e Damião e dou um. Ô pai, imagina pai, que é isso? Falei, então chama a professora tal, traz ela aqui que eu vou perguntar para ela. Porque a Mariana já estava excluída do grupo, porque não comia tal de balinha do Cosme e Damião, e aparentemente não tem nenhum mal, não é verdade? O Zeca Pagodinho encheu o carro dele de balinhas, e doce, e chocolate, e tudo, levou na porta da escola e deu para toda a criançada. E aí, você acha que ele comprou e deu? Ele comprou, consagrou e deu. Agora, queridos, você tem que ensinar os nossos filhos a ser sal da terra logo pequenininho. Ele já tem que ser radical desde criança. Fala, não vou comer, acabou a conversa. Chamei a professora, o que a senhora é? Aí ficou na sala, eu, o diretor, a Denise e a professora. Falei, professora, qual a sua crença? No que você crê? Aí o povo fica mudo, né? Acho que eu nem sei o que eu sou. Acho que não sabe mesmo, né? Porque você ofereceu balinha de Cosme e Damião para minha filha, e ela não comeu, e vocês excluíram ela da classe. Você acha certo isso e justo? Não. Então, diretor, vê o que você quer fazer. Queridos, os nossos filhos precisam da minha vida e da tua. Vou chamar o psicólogo, vou chamar a psiquiatra, todos eles são profissionais e precisam ser chamados em determinado momento. Mas em determinado momento é pai, não é psicólogo, não é pediatra, não é nada. É pai, e pai tem que aparecer, queridos. Entendeu? Você tem que ser o herói do seu filho. Vai lá e põe a cara a tapa. Ela vai lá e fala, nossa, esse é meu pai, esse é minha mãe. Vai lá, entendeu? Isso é ser pai. Não é o seu cara que faz. Porque o cara fazer é muito fácil e gostoso. Não é verdade? Quem não gosta de fazer um filho? Todo mundo. É maravilhoso, não é isso? Agora, está com febre? Vai lá e dá um remedinho. Está chorando? Abraça. Está com bullying na escola? Bullying resolve-se a moda antiga, viu, queridos? Vou chamar psiquiatra, chamar psicóloga. A minha filha até é psicóloga, nada contra, mas tem coisa, tem que ir lá, O que estão fazendo com a minha filha aí? Quem é que está mexendo? Chama os caras aqui. Então, queridos, existem momentos que você precisa pôr em prática. Né? Nós vivemos um tempo que o mundo está muito pacífico com as coisas. É assim mesmo. Chama assistente social, chama os direitos humanos, fale com essa criança, quem sabe ela seja menos rebelde. É o seguinte, se é meu filho, não tem nada disso não. Se é meu filho, eu vou lá. E se for preciso, eu vou tirar da escola e acabou a conversa. Então, queridos, confissão. Entendeu? E aí existem coisas que nós somos levados a errar, de maneira consciente ou de maneira inconsciente. E aquilo que é errado passa a passar certo, passa a ser certo, e você faz com a maior normalidade do mundo. O que é que você precisa mudar hoje? O que é que você precisa sair daqui hoje tendo atitudes? Atitude. Querido, presta bem atenção. Só erra quem tem atitude. Quem não tem atitude nunca vai errar na vida, porque nunca vai saber se ia dar certo. Então, queridos, você precisa ter atitudes. Saber que você é falho, saber que você é pecador, saber que você está sujeito a erros, mas você precisa ir e dar a sua cara a tapa. Bispo, que horror queridos. Bispo, o senhor ficou tanto tempo sem pregar, o senhor veio meter o chicote. Não, queridos, fiquei um mês aí que eu não podia estar pregando, né? Mas agora, pela misericórdia, né? A pastora sobrecarregada todo esse tempo, agora eu estou dando um alívio para ela, né? Entendeu? E estamos voltando aqui, né? Então, eu queria que você, por gentileza, abrisse a sua Bíblia em 1 João 1,5, por favor.
Pai tem que ser pai presente, mãe tem que ser mãe presente, mesmo que tenha algumas situações. Não defender quando está errado. Quando eles estão errados, eu sou o primeiro a defender, né? Está o Mateusão aí, que o chinelo comeu solto nele o tempo todo, quando ele era criança. Pensa um menino, muita gente conheceu o Mateus pequeno aqui. Pensa um menino traquino, lembra? Né? A Marcinha deu aula para ele na classinha, quando ele tinha, né, não sei quantos anos aí, mas ele tinha pouquinho, 10, 12 anos, né? Você imagina, a criança com 10, 12 anos. Já a Miriam, queridos, nem vimos criar. Cresceu assim, ó, de repente está no Peru, ministrando lá e pregando. De repente, Pai, Deus falou comigo. Eu falei, pô, se Deus falou, sou louco para falar que não? Se Deus falou, vai. Amém? Só precisa chegar lá e segurar a onda, porque depois que está lá, o pau come, né? Não é verdade? Então, pregando em outra língua, outra cultura, tudo diferente, né? Elas falam que o cabelo dela é lindo, né? Porque esse é o cabelo liso, escorrido assim, né? E ela deu um trato nos cachos, e o cabelo dela está está daquele jeito, né? Ah, como é lindo sumerrenas, como é lindo seu cabelinho, ah, que lindo, que ondinha. Ela liga para ele e fala, pai, mal sabe eles, né? O negócio tá. Hoje eu vou lavar o cabelo que está até duro, pai, o negócio aqui que eu preciso dar um banho, está frio lá ainda, né? Amém? Bom, precisamos ler mais e entender mais. À medida que você lê mais, aprende mais, entende mais, você descobre aonde você está errando e aonde você está pecando. Então, o nosso propósito hoje com você é te conscientizar. O nosso propósito como pastores, como bispo, como liderança, é te levar a se conscientizar que tem coisa que é você que precisa para fazer e você precisa entender como fazer. Então, 1 João 1,5, todo mundo achou? 1 João 1,5. Ora, a mensagem da parte dele temos ouvido. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a palavra. Então, só parando um pouquinho aqui, se você dá espaço para aqueles que fazem você pecar, você está andando em trevas, e você está pensando que está andando em luz, e você está mentindo. Então, queridos, olha o que diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Será que nós estamos nos enganando? Será que você veio essa manhã aqui se enganando a si próprio? Ah, mas é só uma saidinha, é só uma situaçãozinha, Deus nem vai levar em conta. Andamos em trevas. Versículo 7: se porém andamos na luz, como Ele na luz está, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Significa que você, mesmo andando na luz, você vai ter uns escorregões. Mesmo andando na luz, você vai se esforçar para se purificar, porque os pensamentos vêm, a televisão liga, você passa por um jornal, passa por uma revista, escuta uma conversa, escuta um repórter. Mesmo assim, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ao 8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Então, queridos, se você acha que você não tem pecado nenhum, você está se enganando a si próprio. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos
purificar de toda injustiça. Como quebrar a injustiça, bispo? 1 João 1, 8, 9, perdão. 8, Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, a verdade não está em nós. Se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. 9. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Queridos, você pode hoje estar pensando que está cheio da unção, cheio da palavra, e a verdade não está em você, e a palavra também não está em você. É dura, é nua e crua a verdade, mas essa aqui: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ainda bem que tem um versículo, porque aqui dá a impressão que é o final, né? Bom, então sou pecador, estou perdido, estou lesado, detonado, destruído. Mas o Senhor sempre tem uma palavra nova. 1 João 2:1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, queridos, mesmo assim, se você pecar, você vai ter um advogado. Alguém já precisou de um advogado na vida? Acho que todo mundo um dia já precisou de um advogado. Todo mundo, né? Quantas vezes você precisou desse advogado? Todo dia, o tempo todo, toda hora? Não, bispo, eu preciso para uma situação ou outra. Amém, queridos? Esse advogado, você pode precisar dele todos os dias, mas vai existir um momento que você vai se encher da unção, se encher do Espírito, se encher do poder, e esse advogado só vai te contemplar, só vai te olhar e falar: filho amado, filho querido, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, sobre o muito te colocarei, sobre o muito te transformarei, sobre o muito, sobre o mundo e sobre o muito, para que todos possam ver a tua glória. Amém, queridos? Então, queridos, a proporção que nós vamos lendo, a proporção que eles foram lendo, eles foram entendendo. Aí em Neemias 4, para terminar, se puseram em pé nos estrados dos levitas e começaram a clamar em alta voz. Neemias 9:4. E começaram a clamar em alta voz. Olha o que diz Isaías 58:1. Deixa eu ler para vocês. Isaías 58:1. Clama em plenos pulmões, não te detenhas, erga a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Clama em alta voz. O povo está pecando lá na casa de Jacó. Vai na casa de Jacó e clama em alta voz. Jonas fez isso pela cidade, correndo, porque ele não ia com a cara do povo. Jonas fez isso correndo. Se converte, se converte, se converte, se converte. E uma cidade toda se converteu. Às vezes nós temos muito zelo em aumentar um pouco o tom de voz, mas quando o seu time faz um gol, você não vacila, não é verdade? Ainda mais se tiver para cair para a segunda divisão, não é verdade? Aí que fez um gol é a salvação da lavoura. Amém, queridos? Então, Isaías 55:6, estou terminando. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Buscai enquanto você tem a chance de buscar ainda. Ele está perto ainda. O povo estava quebrantado e em jejum. Se separaram. Os israelitas confessaram, quebraram em jejum, né? Pediram perdão pelos seus pecados, pediram perdão por todos, clamaram em alta voz, e o mundo espiritual se
descortinou e o mundo espiritual se abriu. Quero profetizar que o Senhor vai abrir o mundo espiritual para você. Se prepara. Quero profetizar que o Senhor vai abrir o mundo espiritual e tudo aquilo que estava morto viverá. Vai haver avivamento, reavivamento. O Senhor vai trazer à lembrança aquilo que pode te dar esperança. O Senhor vai trazer na sua memória aquilo que pode mudar a tua vida. O Senhor vai trazer na tua memória aquilo que pode transformar a sua vida, não só a sua, mas de toda a sua família. E aí, queridos, eles chegaram em Neemias 37, né, e começaram a estudar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Começaram a conhecer que Abrão era Abraão, começaram a ver a travessia do Mar Vermelho, começaram a ver os milagres, começaram a ver a providência. 40 anos no deserto, o povo não envelhecia, a roupa não estragava, o pé não inchava. Começaram a ver o favor e começaram a entender o que eles perderam. Versículo 24 em Neemias 9 fala das vitórias. Neemias 25 fala que eles se fartaram, mas também fala em Neemias 26 que ainda assim, olha queridos, presta bem atenção, Neemias 9, 26, ainda assim, vendo todo o favor. Você imagina o povo lendo a história deles mesmo, imagina você lendo a tua história, a história do teu pai e da tua mãe, a história do meu pai e da minha mãe. Mesmo assim, com todo esse favor, de dia tinha uma nuvem no deserto, de noite uma labareda de fogo, não faltou maná, não faltou comida, o pé não inchava. Vendo tudo isso, mesmo assim, olha o versículo 26, se quiser abrir, já estou terminando. Ainda assim, mesmo assim, com todo favor, com toda a paz, com toda a bênção, com toda a prosperidade, com toda a saúde, pé bom, saúde boa, tudo bonito, tudo em ordem, ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti quem? Deus. Viraram as costas, mataram os profetas e protestavam. Mesmo assim foram desobedientes, se revoltaram contra Deus, viraram as costas para Deus, mataram os profetas e protestavam. Mesmo assim, com todo o favor que o Senhor está fazendo para você, mesmo assim, dando uma família abençoada, uma família sadia, uma família forte, filhos e filhas abençoadas, mulher abençoada, marido abençoado, casa abençoada, não falta pão, não falta arroz, não falta comida, não falta bife, não falta nada, mesmo assim, desobedientes, revoltaram, viraram as costas, mataram os profetas e protestavam. E só não mata os pastores hoje, porque nós conhecemos o sangue de Jesus, amém? E o cara vem com revólver, a gente clama o sangue de Jesus, o cara cai duro na hora lá, amém, querido? Mesmo assim, lendo, eles caíram na realidade. Ao versículo 37, para terminar, queridos, Neemias 9, 37. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados, e segundo a sua vontade dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado. Estamos em grande angústia. Vou ler novamente. Seus abundantes produtos são para os reis. A lavoura deles não era para eles. Aquela uva maravilhosa, aquele azeite maravilhoso, aquela comidinha gostosa que você mais gosta, não era para você, era para os reis, porque os impostos comiam tudo que eles tinham. Seus abundantes produtos não eram para os seus que seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre vós
por causa dos vossos pecados. Eles não queriam juiz, eles não queriam profeta, eles queriam o quê? Reis. Toma lá, Saul. E segundo a sua vontade, dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado. Estamos em grande angústia. Oh Jesus, tem misericórdia. Porém a palavra diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Feche seus olhos por um instante. Se você puder ajoelhar, você ajoelha. Se você puder ficar de joelho no seu lugar, se possível, se não der, não tem problema. Nós vamos pedir perdão, porque nós não aguentamos mais o poder dos juízes sobre as nossas vidas. Perdão, o poder dos reis sobre as nossas vidas, o poder dos governadores sobre as nossas vidas. Nós estamos pagando um preço que nós não merecemos. Nós estamos pagando um preço que não é nosso esse preço. Nós estamos pagando por aquilo que os nossos pais erraram. Nós estamos pagando por aqueles nossos antepassados que fizeram de errado, né? Como o pessoal diz no palavreado popular, estamos pagando o pato. Mas nós queremos quebrar isso hoje em nome de Jesus Cristo. Peça perdão, amada. Peça perdão, amado. Porque o Senhor vai te colocar numa condição nova hoje. O Senhor vai te colocar numa condição diferente hoje. O Senhor vai te colocar numa condição de renovo. O Senhor vai te colocar numa condição espiritual diferenciada do que você está vivendo, porque você está reconhecendo o teu pecado. Ó Senhor, eu peço perdão pelo meu pai e pela minha mãe, que me levou para aquele caminho que não é a verdade. Então, Senhor, eu tenho que pedir perdão por eles. E peço também pelos meus avós, que levaram os meus pais. E também peço pelos meus bisavós, que levaram os meus avós. E também peço pelos meus tataravós, que levaram os meus bisavós a errarem, até quarta geração. Senhor, coisa que nem passa na minha cabeça, coisa que nem passa na sua cabeça, mas nós precisamos perder. Injustiça, roubo, morte, sangue, estupro, idolatria, sexo ilícito. Ô Paizinho amado, ô Paizinho querido, Senhor, eles estão pedindo perdão, Senhor, para que haja mudança. Senhor, eles estão pedindo perdão, Senhor, porque eles estão pagando um preço que não é deles. Eles estão de joelhos diante de Ti pedindo perdão, Senhor, para haver mudança. Eles estão de joelho diante de Ti, Senhor, para haver transformação. Eles estão de joelho diante de Ti, Senhor, para haver novo, para haver o renovo. Senhor, eles estão de joelhos diante de Ti, Senhor, para pedir, Senhor, a Tua graça, a Tua paz, o Teu novo, o Teu renovo. Senhor, nós estamos de joelhos, não diante de homem, não diante de uma cadeira, mas diante do Deus que é vivo, poderoso. E o Espírito Santo está passando aqui recolhendo essas orações agora, em nome de Jesus. O Espírito Santo está passando aqui agora recolhendo. O Espírito Santo está passando recolhendo. Oh, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Oh, o Senhor vai mudar esse choro, o Senhor vai mudar essa tristeza, o Senhor vai estar confortando, conformando, mudando, transformando, em nome de Jesus Cristo. Pai, caia toda a tristeza por terra, caia toda a tristeza, Senhor. Nós estamos num grupo aqui, Senhor, de amados, de queridos, de queridas, de irmãos, de irmãs, de amigos, de amigas, filhos, filhas, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós nos arrependemos. Ah, Espírito Santo, vem agora nos tocar a nossa alma, nos limpar, nos purificar, nos perdoa do egoísmo, nos perdoa por sermos juízes, nos perdoa, Senhor, por às vezes não sermos justos,
Nos perdoa, Senhor, por não obedecer a tua palavra. Nos perdoa, Senhor, por tantos atos, pela mentira, pela falsidade, pela hipocrisia. Nos perdoa por agasalhar no nosso coração aquilo que não é teu. Senhor, vem nos limpar, limpa nossa mente, nosso coração, nosso inconsciente, tira as marcas do pecado, arranca de nós, Senhor. Senhor, como teu filho fala, Paulo fala, se o olho nos faz pecar, nós queremos arrancar. Senhor, coloque em nós um espírito de temor, de compromisso, de aliança. Nós dependemos de Ti, Senhor, e sabemos que o Senhor nos escolheu e nos ama. Nós não queremos ser como aquele povo naquela época de Neemias. Mesmo assim, mesmo diante de tanto amor, misericórdia e cuidado, eles se afastaram de Ti, Senhor. Eles blasfemaram, eles questionaram, eles mataram os profetas. Sim, misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Nós não queremos praticar isso nesses últimos dias. Nós não queremos. Nós queremos estar firmes, fiéis. Por isso, Senhor, nós estamos diante de Ti. Glória a Deus. Nós queremos ser aquele povo em quem o Senhor ouve o clamor e se alegra em estar conosco, ouvir a nossa voz. Por isso nós nos levantamos nessa manhã. Sim, Pai. Na força e no poder do Senhor. Pode levantar, queridos. Em nome de Jesus. Se levante na força. Em nome Fala, de Jesus. Senhor, eu recebo a força.